No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um do quadro O Sócio na Bolsa. E a empresa que a gente vai dar uma olhada nos resultados hoje é uma empresa que tem muita gente falando, Via Varejo, Vivarons. Se você pensa em investir em Via Varejo, esse vídeo é para você. Salve investidor, eu sou o Thiago Navarro e antes de mostrar tudo sobre o balanço da Vivar 3, vamos dar uma olhadinha no que? Você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, seguir as nossas redes sociais e também participar no nosso grupo do WhatsApp, onde falamos sobre investimento para o longo prazo, sempre falando sobre ações e fundos imobiliários. E neste resultado do primeiro TRI de 2020, o que chamou a atenção no mercado e muita gente falou foi o quê? Foi a reversão do prejuízo que a Via Varejo teve em lucro. Então ela teve um lucro no período de 13 milhões de reais e ela vinha de um prejuízo de 50 milhões de reais. Isso fez com que a cotação subisse com relação a isso. A Vivar 3 é uma empresa que eu não invisto atualmente, né? Ela não está no meu círculo de competência. Então a análise que eu fiz foi uma análise mais aprofundada para entender por que tantas pessoas estavam falando dessa empresa. Vamos dar uma olhadinha naqueles aspectos fundamentais para definir se essa empresa a gente vai investir ou não? Então vamos lá. A Vivar 3 é uma empresa do segmento do novo mercado, ela tem um tag along de 100% e ela tem um free float de 73%. Então esses três aspectos de governança passam no crivo para a gente investir numa empresa ou não. Ela tem um valor de mercado de 6 bilhões e atualmente ela tem 1.170 lojas. Um outro aspecto que eu comecei a analisar é o seguinte, como ela é uma empresa que eu não invisto, como estão os resultados da Via Varejo? O que a gente pode observar? Que olha o lucro líquido, ela é uma empresa que atualmente está dando prejuízo. Então, mesmo que nesse período ela tenha um lucro, ela é uma empresa que dá prejuízo. E como que está o EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa que essa empresa tem? Ela também tem um EBITDA negativo. Então, ela não está gerando caixa nesse momento. E o que é um aspecto importante? Que no quarto trimestre de 2019 teve um não recorrente, que era um evento que a empresa pegou o dinheiro no mercado de uma certa forma. E isso deu uma mudada com relação ao resultado da empresa. Então não caia nessa parte já de ter um lucro líquido que já não é, que já tem prejuízo, um EBITDA que tem prejuízo, já é uma empresa que não é o que a gente busca no buy and hold. Mas calma, que mesmo ela não passando nesse crivo de ter um lucro constante, né? A gente investe em empresas que dão lucro constante, que dão EBITDA constante. A gente vai dar uma olhada nos resultados. Por quê? Porque pode ser que seja um turnaround, que a empresa venha de um processo que ela está num resultado muito ruim e esse resultado está melhorando com relação a isso. Igual aconteceu com o Magazine Luiza em 2015. Claro que nada é garantido nos investimentos, mas como a Via Varejo ganha dinheiro? Quais são as empresas que estão dentro do guarda-chuva dela? A gente tem a Casas Bahia, o Ponto Frio, a Bartira, que é a indústria de móveis, que eles vendem os móveis nas lojas dele, o Extra.com.br e o Viver Atacado, onde eles ajudam alguns comerciantes com relação a isso. E nesse período do primeiro TRI de 2020, inauguraram 2 lojas da Via Varejo. Então o total de lojas que ela tem atualmente é de 1.073. Agora, dando uma olhada nos resultados de Via Varejo nesse primeiro TRI de 2020, alguns aspectos são importantes. O principal aspecto é o quê? As lojas físicas tiveram um decréscimo de 7%. E a empresa falou que até do dia 18 ao dia 20, as lojas estavam apresentando um crescimento de 4,2%. O que chamou muito a atenção e puxou o resultado da Via Varejo com relação à receita bruta foi o quê? Foi o crescimento do online, que foi de 46%, versus o ano de 2019. E em 2019 já vinha de um crescimento de 35%. Então foi um aspecto bem importante. Agora, olhando todo o regime de competência, se você não sabe o que é regime de competência, você não pode perder a nossa série de investimentos, o Guia da Contabilidade para o Investidor, onde estamos falando totalmente sobre todo o regime de competência e o regime de caixa, linha por linha. Vamos dar uma olhadinha no resultado. A receita com vendas da Via Varejo nesse primeiro TRI de 2020 chegou a 6 bilhões 339 milhões. E o que ocorreu com relação a isso, né? Houve um incremento de 9 milhões na venda, que representou 0,1. O custo dos bens e da mercadoria vendida caiu bastante, caiu 4%.
fazendo com o quê? Que o resultado bruto fosse muito maior. Aí tá a grande parte no regime de competência, por que ela teve essa reversão dos resultados, principalmente porque com relação ao custo da mercadoria vendida. Agora a gente dando uma olhada o quê? No EBIT, que é o lucro operacional antes dos impostos e das receitas e despesas financeiras. Ela teve um crescimento de 45%. Já o EBITDA teve um crescimento considerável também nesse período, teve um crescimento lá de quase 30%. E por que isso ocasionou, né? Saindo de 434 milhões para quase 563 milhões. Devido principalmente com relação a isso, ao custo da mercadoria vendida. Isso fez com que essa reversão que a gente viu com relação ao lucro, né? Que a empresa saiu de um prejuízo de 50 milhões para um lucro de 13 milhões. Outra coisa que a gente avalia também é a questão do endividamento. Então, no balanço que a empresa divulgou lá no release que você lê, ela divulgou lá que a relação caixa líquido, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, está em 1,3, mas isso não é verdade. Por quê? Porque a empresa tem um prejuízo, a gente viu lá que ela está dando um EBITDA negativo quando a gente pega os 12 meses. Então é sempre importante você ver o que é realmente operacional e o que é não recorrente. Ela teve um não recorrente de mais de 900 milhões. Então esse número que ela divulgou aqui não é verdadeiro. Ela é uma empresa extremamente endividada nesse período. Agora, relembrando tudo que a gente já viu, né? A gente viu que no primeiro TRI de 2020, comparado com o primeiro TRI de 2019, ela teve um aumento do EBITDA, ela reverteu um prejuízo em lucro, mas ela ainda é uma empresa extremamente endividada. A última coisa que a gente precisa ver com relação à empresa é o que? O regime de caixa da empresa. Vamos dar uma olhada começando pelo fluxo de caixa operacional, que foi um número muito bom que a empresa teve. Então ela teve lá em 2019 um prejuízo de 1,9 bilhões no fluxo de caixa operacional e isso se reverteu num lucro de 1,3 bilhões. Então o número que ela teve de geração de caixa foi um número bem importante. E você vai perguntar, tá, mas da onde veio esse número? Eu vou mostrar aqui para você quando eu dei uma olhada no balanço. Foi o que? Foi no contas a receber, que ela teve um contas a receber de mais de 2 bilhões de reais. Então ela recebeu o dinheiro e isso entrou no fluxo de caixa operacional. Por isso esse resultado tão bom do fluxo de caixa operacional. Agora a gente dando uma olhada no fluxo de caixa de investimento, que são todos os investimentos que a empresa fez, a empresa devido à pandemia segurou. A gente falou que ela inaugurou apenas 2 lojas, né? Então ela gastou nesse período apenas 83 milhões com relação a isso, que é um número muito mais tranquilo. Já o fluxo de caixa de financiamento é para ver se a empresa pagou os financiamentos que ela tinha ou se ela fez alguns empréstimos. Ela teve um empréstimo que ela pegou ali com relação a isso, que foi o quê? Que ela tem um caixa líquido das atividades de financiamento de 494 milhões. E o que aconteceu, né? Ela pegou um dinheiro do empréstimo, por quê? Para ficar sustentada com relação à pandemia do Covid. E isso faz com que? Faz que o saldo final que essa empresa tem em caixa seja mais de 2 bilhões. Mas lembre-se que ela tem muita dívida e ela ainda está recuperando toda a questão do EBITDA. E quando a gente faz o quê? A gente vê o fluxo de caixa líquido, nos últimos 12 meses, que é o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimento, foi de 669 milhões. Já o fluxo de caixa CAPEX foi de 683 milhões. Então, o contas a receber teve um resultado importantíssimo com relação ao fluxo de caixa dessa empresa. É importante para quem está investindo nela ficar ligado se esse número do fluxo de caixa operacional vai se manter. Se mantendo, acompanhe a empresa. Se você pensa em investir, invista devagar, com uma posição pequena, porque a gente tem N empresas na bolsa que são melhores para você investir. E aí, você está gostando do nosso quadro Sócio na Bolsa? Esse é o terceira empresa que a gente já deu uma olhada no balanço. A gente já deu uma olhada no balanço das lojas Renner, da Raia Drogasil e da Via Varejo. Se você gostou dessa série, está gostando ou quer saber sobre o balanço de alguma empresa, deixa aqui nos nossos comentários, deixe o seu like, compartilhe com aquela pessoa que quer investir na Via Varejo ou ainda quer aprender sobre investimento para o longo prazo. Se inscreva no nosso grupo lá no WhatsApp, siga as nossas redes sociais, o Instagram, onde a gente dá dica diária para você investir pensando no longo prazo.
Um forte abraço e até o próximo vídeo.